achávamos que sabíamos, que estávamos entendendo, passamos anos usando ferramentas conceituais, pesquisa, simulações, para tanto quanto possível conseguir enxergar para onde que a coisa estava indo. E muitas dessas, muito desse conhecimento que julgávamos ter foi questionado. Então, Marcos, a gente te convidou para assim, ter aqui você alguns minutinhos com a gente, nos dando esse privilégio de poder conversar com você sobre este momento específico do Brasil. A gente sabe que essa decisão que culminou com a sexta-feira, né, culminou na sexta-feira com a inelegibilidade do Bolsonaro, ela vai ter repercussão no mundo político, né? Ela tem repercussão no mundo da política brasileira. E a gente queria ouvir uma primeira impressão sua de quanto isso impacta na política brasileira, que tanto nos mobilizou no sentido de produzir análises complexas e difíceis nos últimos anos por conta das mudanças. Eu não estou mais te ouvindo. Mas pode responder, Marcos, acho que deu para captar, né? Que ela deu uma congelada. Olha, eu acho que nós estamos acabando de passar por esse dia. Ele foi bom, foi muito agradável ter tido essa notícia. Mas um dia tem outro depois, e outro, e outro, e outro. Nós ainda temos um longo caminho até a eleição próxima, que é de 2026, presidencial, claro, e esse caminho não foi definido na decisão do TSE outro dia. E muito raramente as coisas políticas se decidem definitivamente num prazo curto. É difícil dizer o que vai acontecer na direita brasileira. É evidente que existe uma parte dela que gostaria de se ver livre do Bolsonaro, porque é uma pessoa de péssima índole, ficou 4 anos na frente do governo, fez um governo muito ruim. A grande maioria dos eleitores dele achavam que ele não era um bom presidente. E é um cafajeste, é um sujeito mal educado, que fala grosserias, que ataca desnecessariamente pessoas de todos os tipos, em especial os inimigos dele, como mulheres, como pessoas que têm convicções diferentes das dele. Ele ataca, ele quer matar, ele ofende. Uma pessoa assim certamente não é aquilo que, sei lá, o bom senso estabelece como um bom candidato que precisa do voto majoritário. Ele não é, se ele quiser continuar a ser deputado, quando voltar a ser elegível, ele tem um caminho natural de reeleição, especialmente no Rio, onde, lamentavelmente, a política entrou numa decadência tão acentuada que gente como ele pode perfeitamente voltar com um mandato numa eleição proporcional. Agora, para a eleição presidencial, daqui a 3 anos e meio, tem muita gente na direita que gostaria que ele fosse efetivamente banido, para não, e que você pode aproveitar dessa, sei lá, desse chororô de que ele foi injustiçado, e aproveitar do que ele pode ter de bom, que é transferir o voto dessa parcela que genuinamente gosta dele e fazer frente a uma candidatura que virá, digamos, do outro lado, provavelmente é do próprio Lula, que em condições normais deve disputar a sua própria reeleição daqui a 3 anos. Então, agora, se isso vai acontecer ou não, isso aí depende de muitas coisas. O que nós sabemos, o que nós vimos na eleição passada,
é que ser um mau presidente, ser um cafajeste, ser um sujeito que agride os outros, não impediu que uma parcela muito grande da opinião pública brasileira votasse nele. Nós ainda não sabemos que parte votou pensando isso tudo. E, apesar disso, votou nele. E nós temos uma razoável suposição de que uma parcela considerável da votação nele se deveu a essa bandalheira que ele e os amigos dele fizeram ao longo do ano passado, fazendo jorrar dinheiro público para sua própria tentativa de reeleição. O que ele, o governo e a turma dele gastaram na eleição no ano passado não tem termo de comparação com nenhuma outra candidatura na história do Brasil. Ninguém gastou tanto dinheiro e nós estamos pagando por esse dinheiro que ele torrou. E ninguém sabe exatamente que parcela da votação nele veio disso, de redução artificial de determinados preços, de aumento sem nenhuma justificativa sustentável de políticas distributivas. Então, uma parte foi voto dado a ele, e essa parte está em discussão agora com a inelegibilidade, mas uma parte foi dada a quem estava manipulando o orçamento para ver se conseguia alguma coisa para ele. Então, o que vai acontecer? Não sei, nós vamos ter que aguardar. Nós temos uma eleição no ano que vem, todas as cidades brasileiras vão eleger seus prefeitos e vereadores, e precisamos saber como é que ficou o quadro na cabeça do eleitorado depois desse vendaval, dessa ampla utilização de dinheiro do contribuinte para tentar reeleger a ele e a um grupo, e essas técnicas modernas de comunicação que a gente está discutindo agora, e que efeito que isso efetivamente teve. Então, nós estamos numa transição na compreensão da política brasileira. Achávamos que sabíamos, que estávamos entendendo, passamos anos usando ferramentas conceituais, pesquisa, simulações, para, tanto quanto possível, conseguir enxergar para onde que a coisa estava indo, e muito desse conhecimento que julgávamos ter foi questionado na eleição. Então, agora nós temos que ter uma certa cautela e reconhecer que nós temos que aprender. Eu acredito, sinceramente, que Bolsonaro não é um candidato viável, não era, se fosse candidato, não era um candidato viável para uma eleição daqui a 3 anos e meio. Daqui a 3 anos e meio, ele não é mais do que uma lembrança, porque ele não tem condições pessoais. Lembrança ruim ainda. Né? Oi? E lembrança ruim. Então é difícil imaginar como é que um cara com a trajetória dele no governo, não estou falando como é que ele chegou no governo, estou falando assim, esteve lá durante 3 anos e meio, e como é que foi? O que aconteceu? O que aconteceu de bom para as pessoas?